Tem coisas na vida que não cabem em planilhas, metas ou organogramas. A maternidade é uma delas. Quando a gente decide ou é empurrada a pausar a carreira, não é só um trabalho que fica em espera, é uma parte da nossa identidade que se reorganiza por dentro. Hoje eu quero abrir uma conversa honesta sobre este intervalo que todo mundo observa de fora, mas poucos entendem por dentro. A pausa, o medo, o renascimento, porque às vezes parar não é perder o ritmo, é aprender a respirar de um jeito novo. E é nesse espaço entre o que a gente era e o que a gente está se tornando que eu chamo uma convidada muito especial. Seja muito bem-vinda, Gabi. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Obrigada, Mari, por essa chamada emocionante, né? Sou Gabriela Teixeira, né? Sou amiga da Mari e já nos conhecemos há 2 anos e ela me fez esse convite muito especial para mim. Essa chamada dela e essa introdução até me emocionou um pouco aqui, né? Porque a gente sabe que essa parte aí que a Mari está falando sobre, que é a maternidade, principalmente no caso de hoje, né, que é a pausa, em tudo que a gente faz, extra maternidade, para o maternar, é muito emocionante, mexe muito, né, com o nosso mais profundo sentimento. Então, obrigada, Mari. Vamos conversar, vamos bater um pouquinho de papo aí sobre esse grandioso tema, né? Bom, a Gabi, gente, eu conheci ela num grupo de network, que é um dos temas que a gente vai gravar, falar sobre isso aqui também. E talvez a Gabi não saiba, mas ela é uma das minhas redes de apoio digitais. Pois eu tenho um bebezinho de 6 meses e a Gabi teve o segundo filho dela. Então, no momento assim que eu tô sufocada, que eu tô muito chorona, que eu tô muito vulnerável, é a Gabi que eu recorro. Gabi, me ajuda, eu tô precisando disso. Eu ligo para ela e falo, eu preciso de um colo, vamos conversar. E a Gabi sempre esteve ali para me ajudar. Então, ela é minha rede de apoio emocional. Não é nem digital, é emocional, porque a gente precisa. Tem momentos que são desafiadores, né, Gabi, quando a gente fala de maternidade. Com certeza. Então, gente, completando, né, um pouquinho do que a Mari falou, a gente se encontrou de uma forma providencial, né, Mari? Há 2 anos atrás, a gente se conheceu ali através do grupo de networking. A gente até teve o encontro de network antes da reunião de network, né? Mas foi Uhum. muito especial e a gente desenvolveu uma amizade ali mesmo. E me apresentando um pouquinho, né? Quando eu fui para essa rede de networking, eu fui porque eu sou a Gabriela. Hoje, né, eu sou casada com o Clemente, meu esposo, e sou mãe de 2 meninos. Até ando com colarzinho aqui no pescoço com dois menininhos. Então, hoje eu tenho o Theo, que tá para completar 6 anos, e eu tenho o Gael, de 10 meses. Então, antes de ter ali, eu tinha o Theo, antes de ter o Gael, eu encontrei a Mari nesse grupo de networking, que a gente foi querendo uma rede ali, né? Onde a gente encontrasse mais possíveis pessoas, não só clientes, né? Mas pessoas que fizessem a conexão em relação ao nosso profissional. Só que lá a gente encontrou muito mais do que conexões para o profissional, né, Mari? A gente Sim. encontrou, era um grupo de network feminino, e lá a gente encontrou realmente uma rede de apoio, né, Mari? Em Uhum. relação não a só à maternidade, mas ao feminino mesmo, né? Fé, E ali espiritualidade. isso, feminino, espiritualidade, e ali a gente foi desenvolvendo uma amizade mesmo. Então, a Gabi, que é casada e tem 2 filhos, ela trabalha hoje com seguro de vida, antes disso, né, eu era personal trainer, então dei uma pausa nesse personal trainer durante ali, depois que eu tive meu primeiro filho, e depois de 2 anos do meu primeiro filho, eu comecei a trabalhar com o seguro de vida, que é o que eu falei aqui há pouco, né? Então, assim, a maternidade veio me trazendo, além dos papéis extras do maternar,
me fez mudar de ares também no lado profissional, né? E aí, durante essa caminhada, a gente vai encontrando pessoas especiais, assim como a Mari estava falando aí, que ela precisa, né, da rede de apoio. E foi uma coisa que eu falei para ela lá quando ela teve, eu estava grávida e ela também. E ela foi me visitar e eu falei, Mari, assim, eu vou abrir meu coração e minha alma. Se você precisar, porque eu sei que você vai precisar, é só você entrar em contato, mesmo que seja de forma presencial, mesmo que seja de forma digital, sinal de fumaça, o que você precisar. Porque se tem uma coisa que quem está escutando a gente pode sentir aí, né? É que o maternar não é fácil. E quando uma mãe se une à outra, uma mulher se une à outra, é, acontece uma mágica diferente, né, Mário? Um suporte diferente. Ah, acho que eu nem sei explicar, é o sentir mesmo. Então, acho que quem tá daí, tá escutando a gente e é mãe, pode sentir o que a gente tá falando aqui, né, Mário? Tem dias, Gabi, que são assim muito desafiadores, né? E olha que eu tenho um bebê. O Otto já está com 6 meses, então os primeiros meses assim, são difíceis. Eu acho que toda caminhada de uma mãe é difícil, né? Com Mas, certeza. Gabi, como é que é ser mãe de dois? Me conta, porque com um eu já tô assim, tem dia que eu tô enlouquecida. Como que é É, ser mãe de dois? eu costumo falar que a maternidade, ela é os dois lados opostos, sendo o ápice do amor e o ápice da loucura, né? E assim, eu falo isso para todo mundo mesmo, de coração aberto. Mas assim, eu acho que por mais que a gente planeje, que seja um filho planejado, que seja tudo organizado, sempre vai ser uma surpresa, porque é um ser novo, você está cuidando de um ser que você não conhece e você precisa lidar com aquilo. Porque a mãe, ela precisa lidar com aquilo, né? Ela não tem como deixar aquilo ali, virar as costas e sair fugida. Não, não tem. Então você precisa lidar com aquilo. E eu acho que começa aí. Quando eu tive o meu primeiro, eu me organizei super e foi uma surpresa completamente assim, 100% oposto do que eu planejei. E me programei para o segundo, mas com o segundo, como que eu posso ponderar aqui para vocês? O primeiro traz para gente uma surpresa de mudança, de transformação. O segundo, você já espera um pouco, mas podem vir mais surpresas. Então, ser mãe de dois é um maravilhoso, porque graças a Deus meus filhos dão muito certo, apesar da diferença, né, que são 5 anos da diferença de idade, mas eles dão muito certo. E ver os dois brincando, interagindo, desde o dia que o Gael nasceu, o Gael, né, que é o mais novinho, nasceu, o Theo, que é o mais velho, cuida, ele acolhe, ele já pedia irmão quando não tinha, né? Ele já pedia. Então a gente, durante a gestação do Gael, eu vinha amadurecendo a ideia de que ele ia ter que emprestar a mãe dele para uma outra criança, vinha amadurecendo a ideia das coisas que ele ia ter que dividir, do que ia acontecer quando o outro bebê nascesse, da rotina nova que a gente ia ter que lidar. E isso foi muito bom, porque hoje ser mãe dos dois é desafiador, é uma rotina louca, não tem nem como ponderar em palavras, porque a gente trabalha mesmo, gente. É 24 horas, da hora que acorda, 5:30 da manhã, até a hora que dorme, que eu sou a última a dormir. Lá por volta de 23h30, o dia que eu durmo cedo. Então, assim, é uma loucura, mas é um amor também, gente, que não tem como expressar em palavras, porque vai muito além do nosso entendimento. Acho que é isso. Uhum. Gabi, a rotina é muito desgastante, né? Tem dias assim que são mais desafiadores do que os outros. E eu sei que hoje você pausou a sua carreira, que você está vivendo a maternidade, né? Com 2 filhos. Você acabou de dizer que acorda às 5:30, vai dormir 11:30, meia-noite. Que momento você decidiu pausar a sua carreira? Olha, quando eu tive o Theo, que foi o primeiro, eu fui obrigada a pausar, né, por conta da pandemia. Não estava nos planos, eu achei que eu iria voltar quando o Theo fizesse 4 meses. Então, eu pausei ali durante um ano. Durante um ano, eu fiquei exclusivamente nos cuidados do Theo e foi algo assim,
enriquecedor, já foi algo que me desenvolveu muito, não só na maturidade, mas como pessoa, como indivíduo, como esposa, como mãe, em geral, inclusive como profissional. Porque até para o profissional a gente amadurece tendo um filho, né? Então, eu cuidei do Theo ali durante um ano e eu percebi que foi muito bom para o desenvolvimento dele. Então, quando eu me programei para ter o Gael, eu sabia que eu ia precisar pausar não só os 4 meses ali de licença maternidade, mas que ele ia me trazer uma demanda, não só ele, né, mas a rotina com dois ia me trazer uma demanda que eu iria precisar pausar. Então, isso foi, eu entrei em acordo com meu esposo e a gente achou que era essencial que eu pausasse até quando o Gael completasse um aninho mesmo. Então, hoje eu tô com a carreira pausada, consigo atender ainda alguns clientes aqui e ali, a gente dá uma rebolada com rede de apoio, mas realmente, assim, 99% tá pausado, né? E a gente decidiu justamente por conta da educação dos meninos mesmo. A gente sabia que o Theo, por ser mais velho, ia precisar de uma atenção maior, sabendo, né, que ia chegar um novo ser ali, que eu iria precisar adaptar toda a rotina, cuidar dos dois, cuidar não só do psicológico dos dois, mas do físico também, né, que é a demanda física, igual a gente estava comentando aqui, que são 24 horas atenta a duas crianças, então é necessário. E, inclusive, eu vejo essa necessidade do pausar também para a mulher, para o feminino mesmo. Isso é muito importante. Às vezes a gente quer dar conta de tudo, às vezes a gente quer equilibrar todos os pratos e a gente não consegue. Por quê? Porque a gente não consegue demandar 100% de energia para tudo que a gente quer fazer. Seria maravilhoso se a gente conseguisse, mas a gente não consegue. E tendo um serzinho tão pequeno, que é um filho, né, de 10 meses hoje, eu percebo que estar inteiramente para ele e para o Theo faz muita diferença. Não só no desenvolvimento cognitivo, mas no desenvolvimento sensorial, físico e todo o resto, né? Eu acho que a gente tem que estar inteiramente ali. Faz muita diferença. Uhum. Gabi, tem dias que a gente tá com. Eu acho que isso é inerente de todas as mães, porque eu tive muito isso, assim. Tem dias que a gente tá com uma autocobrança muito forte. Nossa, eu preciso voltar a trabalhar, eu quero trabalhar. Eu, no primeiro mês, eu fiquei surtada, assim, doida, porque eu falei, gente, como é que eu vou trabalhar esse menino mama de 30 em 30 minutos, mano? Como é que Eu eu vou cantei trabalhar essa desse. pedra antes. Eu tô rindo aqui, mas na época, Só você lembra vive, quando eu só tive. vivendo. Como que você lida com essa autocobrança e essa cobrança também que a sociedade traz para você de que, nossa, você vai pausar sua carreira por um ano para cuidar de filho, só de menino, só de criança? Como que você lida com isso? Ai, Mari, eu costumo falar que isso aí foi o tempo e a maturidade que o tempo me trouxe que me acalmou um pouco mais. No primeiro, depois da primeira maternidade, por conta dessa cobrança, eu não falei aqui, mas quando o Theo tinha 4 meses, mesmo em pandemia, eu me cobrava muito. Eu já tinha essa autocobrança de estar produzindo, né, pro lado profissional. E como estava em pandemia, eu não podia dar aula de personal trainer, que era o que eu fazia na época. Eu comecei a fazer bolo caseiro. Gente, eu fazia 35 bolos caseiros numa manhã e ainda saía à tarde para entregar com o Theo com 4 meses. Então, essa autocobrança do profissional me trouxe isso, e que foi na época, né, uma sobrecarga extrema e que me trouxe, consequentemente, após essa sobrecarga, né, essa cobrança, uma depressão, que eu descobri só depois de um ano e meio do Theo. E isso me resultou, inclusive, ter que procurar médico, tomar medicamento. E aí eu encontrei a psicóloga, né? Oh, a mágica da psicologia. E a psicóloga me trouxe muita clareza nessa época, de que essa autocobrança era normal, era comum, porque antes eu era um ser que eu produzia 24 horas por dia. Eu acordava às 5 da manhã, eu terminava de dar aula de personal às 22 horas todos os dias e eu ia em casa só para almoçar e dormir. E essa era a vida que eu amava.
e de uma hora para outra a gente é obrigada a parar, mesmo planejando, né, a criança, quando a gente vai maternar, a gente é obrigada a parar. E essa parada é aonde vem essa autocobrança. Então, como que eu lidei com isso? Na primeira eu fiz, né, a psicóloga ali depois de muito tempo. E para o segundo, eu já sabia que essa autocobrança ela viria novamente, porque mesmo já estando preparada, eu sabia que ia vir. E veio, gente, todos os dias, não tem um dia que eu não acordo. Eu acho que nos 3 primeiros meses eu estava mais preparada, assim. Eu falei que eu ia respirar realmente, que eu não ia me cobrar, que eu ia, viver a maternidade mesmo, que eu não consegui vivenciar na época do Theo, porque eu me cobrava todos os dias, mesmo o menino estando ali recém-nascido. Eu falei que então, no segundo, com o Gael, eu ia, vivenciar, experienciar aquilo mesmo. E foi maravilhoso, os 3 primeiros meses. Depois eu comecei a literalmente surtar. Eu não sabia como que eu ia fazer, eu queria, produzir, a gente acaba que vê ali, eu, né, que sou casada, eu vejo meu marido querendo produzir ali para suprir, a gente quer ajudar a suprir, mas a gente não consegue. Então, assim, como que eu lidei com isso hoje? Eu acho que é dia após dia, tentando ler, tentando ver que outras mulheres passam por isso. Eu acho que nesse ponto, hoje, né, a rede social ajuda muito a gente. Pode ajudar e pode atrapalhar, mas eu acho que ajuda quando você vai por caminhos mais que estão mais próximos ao seu, vendo outras mulheres que são, que têm a rotina, parecidas com a sua, vendo outras mulheres que estão ali servindo as suas famílias, que estão com a carreira pausada, inclusive, para poder, produzir em casa, né? Produzir seres mais, seres humanos mais educados, produzir ali, servir o marido, servir sua casa, desenvolver o lar mesmo, né? Que é o que a gente chama de lar. Então, eu acho que preparada, a gente nunca tá. A gente acorda todo dia, a gente se autocobra, mas eu acho que é o respirar fundo ali, colocar a cabeça no lugar e falar o que que tá ao meu alcance hoje? O que que eu posso fazer hoje? Quando dá, já me movimentei aqui algumas vezes, né, para poder produzir um pouquinho do financeiro, mas eu sei que nunca vai chegar a 100% ali, porque hoje eu estou 99% inteira para os meus filhos, para minha casa, para o meu marido. E isso não tem que ser diminuído, né? Isso tem que ser enaltecido. Eu acho que é bem isso, assim. Uhum. E não adianta, Gabi, a gente comparar quem nós éramos antes de ter filho com quem nós estamos nos tornando agora, porque acaba que essa pausa ela vai trazendo uma nova percepção. A gente vai, ao mesmo tempo que a gente vai criando, cuidando desse bebê, a gente vai criando uma nova identidade, refazendo os nossos hobbies, refazendo assim toda a nossa vida, porque eu não sei se você teve essa percepção, mas parece que até as roupas que me vestiam antes não me vestem mais Com agora. certeza, com certeza. Então é como se a gente tivesse que caminhar, trocar a roda do carro com ele andando. Não Exato. dá para falar para o meu filho, espera aí, né? Enquanto eu vou aqui, estou numa crise de identidade, espera um pouquinho que eu vou resolver isso aqui. Não, você vai se refazendo, vai cuidando dele, tem demanda de casa. Então, esses são os diversos papéis. Tem a nossa família também, nossos pais, tem os amigos que a gente precisa continuar alimentando. Então, é uma tarefa árdua, é difícil. Muito, muito. É muito Tem razão difícil, da mas gente às vezes ficar surtada. eu costumo falar que a gente se cobra um pouco muito, assim, um pouco não, a gente se cobra muito, né, Mari? Porque, pensa, alguém cuidou de nós e nós demoramos 20. Eu tive o Theo com 28. Então, vamos colocar, né? Alguém cuidou de mim, me educou e eu demorei 28 anos para ser a Gabriela que eu era antes. Só a Gabriela profissional, né? A Gabriela individual ali. E aí, em alguns meses ou em algum ano, em um ano que seja, né, em 365 dias, as pessoas nos cobram e a gente se cobra ser uma mãe perfeita, né? Caber naquele novo papel que tem que ser tudo perfeito, caber naquela nova vida que você nem estava preparada e ainda conseguir educar outra criança, né? Cuidar, educar, desenvolver. Então, assim, não é do dia para a noite, gente.
É aos poucos, é devagar. A cobrança vem, mas a gente precisa parar, respirar e prestar atenção no que está ao alcance ali. Às vezes você está surtando, querendo abraçar o mundo. E não dá. Às vezes o que está ao alcance é trocar uma fralda ali, gente, que tá de xixi, que tá suja. E é isso, é uma coisa de cada vez. Às vezes o seu ápice do dia, no maternar, né, no caso, vai ser se olhar no espelho e vestir uma roupa limpa, estar com um banho premium tomado, um cabelo lavado. E é isso, para aquele dia tá tudo bem. Mas realmente, Mari, depois que a gente vem, né, com a maternidade, é tudo diferente. Eu costumo falar que a gente tem um giro 360 graus e não é só com um. Você tendo um é 360 que você gira. Se você tiver mais um, é mais 360 girado, porque vai ser uma nova pessoa. Seu coração vai ser novo, vão vir demandas novas e novas adaptações, né? Então é um dia de cada vez. Nada vai ser como antes. Não adianta chorar o leite derramado. É olhar para frente mesmo. E o que ficou para trás é trazer como experiência, né? Como valor, enfim. Eu acho que é isso. Eu acho que você falou uma coisa muito importante, é viver no dia de cada vez, é estar presente. Porque às vezes a gente se compara com a pessoa, a nossa identidade do passado, ou às vezes a gente olha para o futuro. Mas é aquilo, né? O que que eu posso fazer hoje? O que está ao meu alcance Ex- para poder, né, resolver que demanda que eu vou atender hoje. É muito olhar para isso, porque a nossa Exatamente. atenção tem que ser os filhos neste momento, né? A casa você pode deixar para depois, você pode deixar para. Tem as outras coisas, elas podem, você vai encaixando ela no seu dia a dia, mas toda a sua demanda, 100% da demanda do filho é sua. Com certeza. Então, a gente precisa Ah, caminhar com paciência. às vezes chega à noite, né? Às vezes os meninos já estão dormindo, a hora que eu tomo banho, eu olho e falo, gente, hoje eu consegui terminar o dia com os dois alimentados, sem cair, sem machucar. Os dois estão vestidos, dormindo, tranquilos e calmos, seguros em casa. Já tá ótimo, 100% do meu dia já tá ótimo. Aí eu penso, amanhã, como que vai ser amanhã? Não, não vou apavorar, não, vou dormir primeiro, é amanhã eu desespero. Eu acho que é assim. A gente precisa pensar assim, né? Gabi, nós já estamos caminhando para o final e eu queria que você deixasse um conselho ou uma palavra, alguma coisa para essa mulher que está pensando em desacelerar ou pausar a sua carreira para viver essa maternidade. O que que você diria para elas? Olha, se eu pudesse dar um conselho, seria: se estiver ao seu alcance, pause. Essa pausa, ela é muito importante para o feminino, não só para a mulher, né, que já é mãe, mas para o feminino. Eu acho que ao longo desse tempo eu aprendi muito com todas as pessoas, né, que passaram por mim. A gente aprendeu muito no grupo de network que a gente teve entre mulheres. E eu percebi que o feminino ele precisa de muita atenção, principalmente quando vem o maternar. Por quê? Todas essas transformações, né, que a gente citou aqui durante todo esse tempo de conversa, elas virão para quem é mãe. Então, se você não pode estar 100% ali, vivenciando aquilo ali e se dedicando, né, a desenvolver essa nova pessoa que está, né, que é a mãe, eu acho que vai ser pesado. E esse pesado pode trazer consequências ruins. Então, se você pode, se você consegue se organizar, se você consegue se planejar, esteja de corpo e alma presente, né? Nesse maternar, nessa pausa, nessa nova versão. Se entenda, se olhe, olhe para o seu, olhe para o do outro. Não em sentido de comparação, mas no sentido de perceber o que que você pode estar trazendo de melhor para sua nova rotina, para o seu novo eu. Então, assim, quem pode, gente, pausa, pausa e olha para você, olha para o seu interno. Eu acho que o nosso interior, o nosso lado sentimental fica muito à flor da pele, né, quando a gente é mãe. E a gente precisa desse olhar com cuidado. Eu acho que ser mãe sem pausar tem que ser tudo muito atropelado. Eu vivenciei um pouco disso no meu primeiro maternar.
Então, se eu pudesse dar o conselho, era esse: olhe para você, se escute, pause, respire, mesmo que não seja uma pausa na carreira, se você puder pausar um pouco do seu dia, que seja meio período para você respirar, olhar para você, olhar para o seu interno, e para os seus sentimentos, eu acho que isso aí já traz um sucesso de 1000%. É. Gabi, nós vamos finalizar por aqui, mas eu Ah, gostaria que obrigada. você, se quiser falar um pouquinho do seu trabalho, deixar a sua rede social, ficar à vontade, que esse momento agora é seu. Então, gente, eu não estou desenvolvendo muito a rede social hoje no sentido de trabalho. Essa pausa, eu até pausei mesmo essa questão de divulgação, né, do meu trabalho. Mas eu trabalho com um seguro de vida, que hoje é uma proteção familiar, né? É um planejamento financeiro e familiar que a gente costuma falar, que traz segurança e proteção não só para os filhos, mas para nós, né, que somos empreendedores, empresários. Também trabalho com consórcio, além do seguro de vida. O consórcio também faz parte desse planejamento, né? E traz um sucesso aí para o presente, para o futuro. Enfim, não estou divulgando nas redes sociais, mas quem quiser me seguir é @gabi.l de Lola, Gabi.L Teixeira, meu Instagram. Então, quem quiser me seguir lá, é aberto, só pedir para seguir, tá? Em janeiro estou retomando minhas atividades, porque agora meu neném já vai fazer 1 ano em janeiro, e aí eu retomo as atividades, retomo minha divulgação e vamos retomar a vida também, né? A vida do profissional, porque a outra vida pessoal, ela caminha a, a quilômetros na velocidade da luz, como diz o Uhum. outro, né? Isso. Mas quem quiser me seguir lá é só seguir, tá? Estamos aí. As mães que precisarem de conselho, de conversa, pode chamar lá. Inclusive, esse ano me veio um presente muito legal, até convidei a Mari para participar de um grupo de mães, né? E, gente, quem puder fazer parte disso é maravilhoso, né, Mari? Ter uma outra rede, mesmo que digital mesmo, para a gente poder dividir ali o que a gente está sentindo é engrandecedor. Então, muito obrigada, Mari, pelo convite. Espero ano que vem, se a Mari ainda, a Mari vai estar, né, com esse canal aqui e a gente vai estar trazendo um pouco mais do meu trabalho para vocês, tá bom? Obrigada, Mari, pelo convite. Gabi, fiquei muito feliz de você ter aceitado. Sempre que quiser, pode voltar aqui para falar do seu trabalho, para falar sobre Obrigada. maternidade. De repente, se você tiver um terceiro filho, vem contar para a gente como que é ter três filhos. Nossa Senhora. Obrigada por essa troca, tá? Obrigada a você. E a gente se vê. Ok, um beijo, Um gente. beijo. Obrigada.